Olá pessoal, eu sou a Regiane, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui falamos sobre livros. Se você gosta de literatura, então este canal é para você. Se inscreva, curta o vídeo e comente aqui se você gosta dos textos, dos contos, dos livros da Clarice Lispector. Eu criei um projeto de leitura de ler um conto por mês da Clarice Lispector, mas eu acho que eu vou ler mais de um por mês. Inicialmente essa era a ideia. Eu tenho o livro Laços de Família dela, que eu comprei em um sebo. E eu gosto muito dos contos da Clarice. Descobri que eu gosto mais dos contos dela do que dos livros dela. O único livro dela que eu amo de paixão é A Hora da Estrela. Tentei ler A Paixão Segundo o GH, tem resenha aqui no canal, mas eu não me dei muito bem com aquele livro. Mas os contos dela eu estou gostando bastante. Já fiz a resenha do conto Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, que é o primeiro conto deste livro, e desta vez eu li o conto Amor. Eu achei ele um pouquinho mais complicado de entender do que o primeiro, então eu fiz bastante pesquisa aqui para conseguir trazer uma boa resenha para vocês. Logo de cara eu já recomendo que este é um ótimo conto, então se você não quer receber spoilers, se você quer lê-lo antes de acompanhar alguma resenha, eu sugiro que você vá lá ler, depois você volta aqui, porque eu vou contar o conto todo. Temos neste conto a história de Ana. Ela é mãe, ela é casada, ela é dona de casa. Ela gosta muito da rotina dela, ela se acostumou a essa zona de conforto. E numa tarde, ela foi fazer algumas compras e ela está voltando para casa num bonde. E é neste momento que nos é apresentado esta rotina dela. E ela é muito satisfeita em ser mãe, cuidar dos filhos. Ela gosta quando as pessoas precisam dela, quando o marido precisa dela, quando os filhos precisam dela. Ela gosta de estar ocupada sendo útil. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão. Não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. E nesse momento a gente descobre que ao longo do dia de Ana, desde a manhã até a noite, ela tem uma rotina fixa. Mas chega num período da tarde, os filhos não precisam dela, o marido não precisa dela, a casa já está limpa e arrumada. E ela chama isso de hora perigosa. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse, era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite com sua tranquila vibração. Nos é dito no conto que Ana não se lembra muito da sua juventude, no sentido de provavelmente seus sonhos e seus desejos. Ela sempre quis algo fixo, criar raízes. E ela tinha um marido que ela amava, ela tinha os filhos que ela amava, e ela se apegou tanto a isso que ela provavelmente esqueceu a sua cabecinha de juventude, os seus sonhos, os seus desejos. Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas, e isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Também sem a felicidade se vivia. Abolindo-a, encontraram uma legião de pessoas antes invisíveis que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade, alegria. Então, Ana, ela não é 100% feliz.
Ela está satisfeita, ela gosta da sua zona de conforto. Para ela, daquele jeito está bom. Porém, essa hora perigosa, que é a hora em que ela tem tempo para si, é a hora que ela mais teme. Como ela esqueceu seus sonhos de juventude, aquela cabecinha da juventude ficou para trás, é como se ela não soubesse o que fazer com esse tempo livre. É o momento que ela tem para fazer as coisas dela, talvez viver os sonhos dela, mas ela não consegue fazer. Então é uma hora que ela tenta preencher com outras coisas. E como ela fez as suas compras, entrou no bonde, está voltando para casa, de repente sua vida é chacoalhada quando ela vê um cego parado num ponto onde o bonde parou, só que o cego ele não entra, ele continua lá. Ela vê esse cego, o bonde segue e a tarde dela não é mais a mesma. Ele mastigava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. Ana olhava-o e quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio, mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava. E Ana passou a ter uma crise existencial. Ela começou a reparar, a partir deste momento que ela viu este cego, ela começou a reparar no mundo ao seu redor. Um cego mascando chicles mergulhara o mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa forte havia ausência de piedade pelo cego, e as pessoas assustavam-na com o vigor que possuíam. Ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que esta não explodisse, mantinha tudo em serena compreensão, tudo feito de modo a que um dia se seguisse ao outro. E um cego mascando goma despedaçava tudo isso. E através da piedade aparecia a Ana uma vida cheia de náusea doce até a boca. E ela fica um tempo nessa epifania, pensando nesse cego, as sensações que ver esse cego causou nela. Ela perde o seu ponto, então ela desce alguns pontos à frente e ela desce em frente ao jardim botânico e ela resolve entrar. Nesse jardim, ela começa a observar coisas que ela nunca tinha observado também. Ela vê a fartura, ela vê alguns animais, ela vê os insetos e tudo isso vem trazendo sensações novas para ela. Quando ela vê a fartura das árvores, os frutos tão maduros que estão ficando pretos, ela se lembra de que tem pessoas passando fome. E assim um pensamento vai levando ao outro. Mas aí ela se lembra que ela é casada e ela tem filhos que já chegaram da escola, então ela corre de volta para casa. E nessa mesma noite ela recebeu a visita dos irmãos, das esposas dos irmãos e dos sobrinhos dela, então ela tinha que ajudar a empregada a preparar o jantar. Nos é dito no início do conto que o fogão dela está estragado e assim que todo mundo vai embora, ela ouve um barulho do fogão e isso assusta ela de um jeito assim que nunca aconteceu. Ela corre até a cozinha, vê que foi o marido que derrubou o café. Aí o marido percebe que ela tá assustada demais e que tá tudo bem. Ele pega ela pela mão, leva ela pro quarto para eles ir dormir. E é nesse momento que Ana começa a recobrar a sua normalidade. Ela vai deixando para trás tudo o que ela viveu e volta para aquele ciclo, para a sua zona de conforto. É um conto bem interessante que tem muitas camadas e numa pesquisa que eu fiz, eu cheguei ao site Cultura Genial e ele diz o seguinte a respeito deste conto. A visão do cego mascando goma no escuro parece ser metáfora para o jeito que Ana vivia. Como se estivesse de olhos fechados, ela repetia sua rotina dia após dia, sem ver aquilo que existia além das paredes da sua casa. Talvez por se rever naquele homem, Ana subverte a sua rotina. Ela quebra os ovos do jantar com o susto. Quando ela vê o cego, ela chega para frente e fica assim olhando o cego e o bonde arranca. E nisso ela vai para trás, a sacola de compras dela cai e os ovos todos quebram. Ela sai na estação errada do bonde e dá um passeio no jardim botânico, esquecendo suas obrigações. Durante algum tempo, fica tentada a mudar de vida, largar tudo e cair no mundo, explorar o desconhecido.
Ao retomar o convívio com sua família, é novamente invadida pelo amor que sente por eles e esquece as suas ideias de fuga, retomando a rotina e a vida protegida. Durante o jantar que ela tá lá, né, com a família, os filhos dos irmãos, os irmãos, ela vai retornando para o momento presente. Ela começa a observar as crianças brincando e é um texto bem bonito, fala assim: eles rodeavam a mesa, a família, cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos. Riam-se de tudo, com o coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em torno deles, e como a uma borboleta, Ana prendeu o instante entre os dedos antes de que ele nunca mais fosse seu. Então é nesse momento que ela vai voltando para sua cúpula, para o seu casulo. É interessante o que Patrícia Ferreira Alexandre de Lima, que é uma mestre em letras pela Universidade Federal do Paraná e doutoranda em letras também pela Universidade Federal do Paraná, ela diz que o cego tinha uma cegueira física e já a Ana, ela tinha uma cegueira social. E quando ela vê este cego, é como se ela antes estivesse cega e passasse a enxergar a vida de um jeito diferente. O cego representa a alienação de Ana a respeito do que acontecia no mundo do lado de fora de sua vida. Eu fiz essa anotaçãozinha aqui. É um conto bem interessante. Eu fiz aqui um resumo, expliquei um pouco para vocês, mas vale a pena ler. Eu quero reler ele em algum outro momento, deixar esquecer um pouquinho tudo que eu li, para eu enxergar novas camadas, porque é um conto que tem bastante camadas. E no artigo da Patrícia, ela diz que nos 13 contos que tem neste livro, que foi lançado em 1960, os personagens de todos eles são relatados submersos em seus cotidianos estáveis, como que enlaçados por uma fita que os aprisiona em suas verdades, mas que em algum momento, e seguindo orientação do mínimo e do mais insólito dos gestos, o laço se desfaz e os personagens se veem soltos, ariscos e aptos a desnudar o cotidiano mais costumeiro, enxergando por baixo e por dentro das coisas, dos fatos e dos seres. Isso aconteceu no conto anterior, Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, que foi a mulher começar a beber. Ela tem também a sua epifania e começa a ver a vida de um jeito totalmente diferente, fugindo ali da sua rotina, da sua zona de conforto. É bem interessante como a Clarice, ela constrói essas mulheres contando para nós o aprisionamento que elas acabam vivendo pelo que é imposto pela sociedade, o que é exigido a elas por serem mulheres, mas de uma forma sutil e que nos faz ficar pensando durante um bom tempo depois que leu o conto. Vou deixar o link aqui embaixo da resenha do conto anterior. Vou criar uma playlist para este livro e vou colocar cada conto que eu trazer aqui no canal para vocês. Espero que tenham gostado. Se alguém tiver aí mais uma camada da história que eu não mencionei aqui, comenta aí embaixo também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.